Bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar de espelhos e as imagens que são produzidas por eles. Quando a luz incide em superfícies e sofre reflexão, pode permitir a formação de imagens. A maior ou menor nitidez das imagens obtidas a partir da reflexão da luz está relacionada com a forma como a luz é maioritariamente refletida. Se for uma reflexão especular, diremos que vamos ter uma imagem nítida com contornos bem definidos. Se for uma reflexão difusa, vamos dizer então que não forma uma imagem ou forma uma imagem pouco nítida com contornos pouco definidos. E então temos um espelho. É uma superfície lisa e polida em que ocorre a reflexão especular da luz. Os espelhos são refletores especulares de luz mais eficientes que existem, já que permitem formar imagens nítidas dos objetos que emitem ou refletem a luz. Existem dois tipos de espelhos, os planos e os curvos. Nos espelhos planos, podem observar-se imagens dos objetos com características muito semelhantes às do próprio objeto, enquanto nos curvos se observam imagens com características distintas. Os espelhos curvos podem ser convergentes ou côncavos, ou divergentes ou convexos. Portanto, nós vamos ter então espelhos côncavos e vamos ter espelhos convexos. Os côncavos, eles são convergentes. Os convexos são divergentes. Relativamente aos espelhos, então, as imagens que parecem estar atrás dos espelhos planos denominam-se imagens virtuais. Em alguns espelhos e em certas situações, só é possível ver as imagens quando elas são projetadas no alvo. E aí nós chamamos, então, essas imagens são reais. A formação de imagens em espelhos planos está associado às leis da reflexão, como já vimos na aula anterior. Quando o objeto opaco é iluminado, reflete a luz em várias direções. Se em frente do objeto estiver um espelho plano, ele, por sua vez, vai refletir os raios vindos do objeto. As imagens em espelhos planos. A imagem de um objeto no espelho plano é virtual, direita, do mesmo tamanho do objeto, simétrica do objeto em relação ao espelho. Simétrica, e você sabe, quando nós levantamos a mão direita, se estivermos colocados dentro do espelho, estamos a levantar a mão esquerda. Portanto, simétrica do objeto em relação ao espelho. E a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. É a distância que separa a nossa imagem ao espelho é igual ao do objeto ao espelho. Tem a mesma distância, conforme vocês podem verificar aqui nesta figura. Relativamente aos espelhos curvos. Portanto, nós já falamos que os espelhos curvos podem ser côncavos ou convexos. Os côncavos são convergentes e os convexos são divergentes. Nós aqui temos o exemplo de uma colher de sopa. Temos a parte da concavidade, é a parte que é côncava, e depois temos a parte convexa, é a parte exterior da nossa colher. E que imagens é que nós podemos ter nestes espelhos? Algumas superfícies polidas, curvas, funcionam como espelhos esféricos. Estes podem ser então os côncavos e os convexos, como vimos anteriormente. Ora, temos então uma superfície côncava, uma superfície espelhada côncava e uma superfície espelhada convexa. Algumas aplicações relativamente aos espelhos esféricos. Temos então uma superfície espelhada côncava. Temos um exemplo daqui dos faróis dos automóveis, também. Portanto, eles vão concentrar os feixes de luz emitidos pelas lâmpadas, tornando-os mais intensos. Temos uma central solar.
portanto, um conjunto gigante de espelhos côncavos que fazem convergir os raios solares, provocando uma enorme concentração de energia num só ponto. Temos também espelhos usados nos consultórios dentários, que fornecem imagens ampliadas dos dentes, possibilitando a sua melhor observação. Temos algumas aplicações agora dos espelhos esféricos, em que a superfície espelhada é convexa. Temos o exemplo dos espelhos usados nos cruzamentos, onde existe pouca visibilidade e que fornecem imagens reduzidas de veículos e peões, são os espelhos convexos. Temos também os retrovisores de automóveis, que fornecem imagens reduzidas dos veículos que vêm atrás, são espelhos convexos. Temos também em supermercados, temos os espelhos de segurança, muitos espaços públicos também, que fornecem imagens reduzidas de objetos e pessoas. São os espelhos também convexos. Temos aqui então os espelhos esféricos côncavos e convexos. Côncavos são convergentes. Temos um foco real. Nos convexos, eles são divergentes e temos então o foco virtual. Podemos verificar então, nós aqui temos o nosso foco. Portanto, os nossos raios feixes de luz são paralelos. Ao incidir numa superfície côncava, eles vão convergir. Portanto, o raio chega aqui, converge. O de baixo chega aqui, vai convergir num só ponto. E temos o foco que é feito deste lado do espelho. Em relação ao foco real, no foco virtual, nós temos o feixe de luz paralelo. Ao incidir numa superfície esférica convexa, os nossos feixes de luz vão ser divergentes. Ora, se os nossos feixes de luz são divergentes, quer dizer que o nosso foco é feito dentro deste meu espelho. Então é o foco virtual. É feito dentro. E aqui o foco real é feito fora. Relativamente ao que é que acontece à luz que incide nos espelhos esféricos. Portanto, foi o que nós acabamos agora de verificar. Temos o nosso eixo principal, temos então um feixe de luz que incide numa superfície côncava e temos um feixe de luz que incide numa superfície convexa. Relativamente ao foco dentro do espelho e ao foco fora do espelho, temos então o foco o real e o virtual, em que temos aqui o nosso vértice, temos o nosso foco que é feito dentro do nosso espelho. Temos então este ponto C, que é o centro de curvatura, em que a sua distância ao espelho é o dobro da distância do foco ao espelho. Portanto, temos a distância ao foco, o dobro ao centro da curvatura. E temos também a nossa normal, num ponto do espelho, linha que passa pelo ponto e pelo centro da curvatura. Se feixe de luz incidir numa superfície côncava, nós sabemos que ele vai ser refletido. Ora, sabemos também que o ângulo de reflexão será igual ao ângulo de incidência. Temos que traçar sempre a nossa normal, que é sempre perpendicular à superfície do espelho. Portanto, imaginamos que nós na matemática criamos aqui uma tangente num só ponto e traçamos a nossa normal, que é a nossa perpendicular. De acordo com as leis da reflexão, um raio incidente será refletido segundo o mesmo ângulo em relação à normal. No caso desta superfície esférica convexa, em que tenho um raio incidente, ora, ao incidir nesta superfície, ele vai ser refletido. Este ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Esta normal é perpendicular a esta superfície. Se eu traçar uma tangente a esta superfície, traço aqui a minha normal, em que esta normal vai dar ao centro da curvatura do meu espelho. O que é que acontece se um raio de luz for paralelo ao eixo principal? Ora, conforme vimos aqui na figura, temos o nosso raio de luz, nosso feixe luminoso, paralelo ao nosso eixo principal. Se incidir num espelho côncavo, nesta figura, ele vai ser refletido passando pelo seu foco
real. Portanto, vai ser refletido e passa pelo seu foco. Se o nosso raio de luz for paralelo ao nosso eixo principal, mas incidir numa superfície convexa, então vai refletir, passando o seu prolongamento pelo foco virtual. Portanto, o foco virtual é o que está dentro do nosso espelho. Certo? O que é que acontece? Se eu tivesse que traçar aqui a minha normal, este seria o meu ângulo incidente, ângulo refletido, e esta minha normal ia incidir aqui no centro da curvatura. Se tivermos então um raio de luz refletido paralelo ao nosso eixo principal, o que nós vamos ter é que o nosso incidente vai passar no foco. Ao incidir na nossa superfície côncava, será refletida. Ora, se eu tivesse que traçar a minha normal iria bater outra vez no centro de curvatura. Uma perpendicular, normal, centro de curvatura. Raio incidente passa no foco e temos depois a nossa refletida. Ora, se tivermos uma superfície convexa, o raio refletido é paralelo ao nosso eixo principal, o nosso raio incidente vai ter uma direção segundo o meu foco, que, por sua vez, se eu tivesse que traçar a minha normal também aqui, portanto, em que o raio incidente, o ângulo incidente seria igual ao ângulo refletido, esta minha normal iria dar ao centro de curvatura também. Imagens formadas por espelhos côncavos. Temos aqui então o olho, o objeto, temos a imagem e temos o espelho côncavo. Se o objeto está muito próximo do espelho, entre o foco e o espelho, a imagem que se vê no espelho é virtual, direita e maior do que o objeto. Quanto mais próximo do espelho estiver o objeto, menor é o tamanho da sua imagem. Relativamente, agora, se o objeto está afastado do espelho, entre o foco e o centro da curvatura, não se vê qualquer imagem no espelho. A imagem é projetada no alvo, vai ser real, invertida e maior do que o objeto. Se o objeto está muito afastado do espelho, não se vê qualquer imagem no espelho. A imagem projetada no alvo é real, invertida e menor do que o objeto. Estas são então as três situações relativamente aos espelhos côncavos. Se o objeto está muito próximo do espelho, se o objeto está afastado do espelho e se o objeto está muito afastado do espelho. Relativamente agora à imagem formada pelos espelhos convexos. Ora, qualquer que seja a distância do objeto ao espelho, a imagem que se vê no espelho é sempre uma imagem virtual, direita e menor do que o objeto. Portanto, quanto mais afastado do espelho estiver o objeto, menor é o tamanho da nossa imagem. Para concluir, um espelho côncavo é utilizado para ampliar um objeto que deve ser colocado próximo do espelho. Um espelho convexo é utilizado para reduzir um objeto colocado a qualquer distância do espelho. Agora deixo-vos aqui uma série de exercícios para vocês resolverem, colocarem os conteúdos que foram lecionados na aula de hoje. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.